Olá! O mundo jaz no maligno? Oi! Estamos ficando felizes com o seu contato e nos seguir. Como podemos te ajudar hoje? Já sei, hein? Você quer uma mensagem linda sobre o Evangelho. Mas antes eu quero que você nos ajude ficando até o fim, curtindo, compartilhando e inscrevendo-se no nosso canal, no @canal Varal. Então vamos lá, já te perguntando, o mundo é do maligno? O mundo jaz do maligno? Então vamos para mais uma mensagem bíblica para que possamos enriquecer o nosso entendimento. Podemos encontrar essa expressão mundo jaz no maligno lá em 1 João, capítulo 5, versos 19. E nesse versículo a Bíblia ensina que o mundo jaz no maligno, porque todos que vivem no pecado estão separados de Deus, estão debaixo da escravidão do diabo. Por causa do pecado, o mundo está contaminado pelo mal. É uma verdade, você vê tanta coisa errada neste mundo. Mas eu lembro que o diabo não tem o poder absoluto sobre o mundo, porque Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas. É um fato. A expressão bíblica, o mundo jaz no maligno, dito lá em 1 João 5,19, significa que a sociedade humana, apartada de Deus, está sob a influência, sob o domínio ou até mesmo a submissão de Satanás. Somente podemos ficar livres pelo poder do diabo e do pecado através de Jesus. É a realidade. Em 1 João 5,18 e 19, ensina que todos aqueles que são salvos pertencem a Deus. Mas o resto do mundo está debaixo do poder do maligno. Muitos não querem nem saber de religião, de Jesus, de nada. Só há duas opções: ou pertencemos a Deus ou pertencemos ao inimigo do homem. Você não tem escolha nesse caso, neste fato. Quem vive no pecado sem ser salvo por Jesus está debaixo do inimigo, está debaixo do diabo. Está escrito lá em 1 João 3, no verso 8. Mas o que significa jaz no maligno na realidade? Vamos lá então, vamos ver. O apóstolo João está dizendo que, por causa do pecado original, lá Adão e Eva, o primeiro pecado, eu disse Adão e Eva, que todos nós, seres humanos, nascemos com o DNA gerado lá no passado pelo pecado original que foi cometido por Adão e Eva. Eu repito. Nascemos, portanto, espiritualmente mortos, precisando de um antídoto para curar todo o mal que a geração lá de trás de Adão nos fez gerar. O Senhor, pelo seu grande amor pela humanidade, o que ele fez? Ele deu seu Filho. Ele deu Jesus, que foi a cura, conforme João capítulo 1, verso 12 e 13, e João capítulo 3, 16. Não significa que tudo que existe no mundo é intrinsecamente mal, mas que o sistema de valores e a direção da sociedade está cada vez mais corrompidos. Isso não é eu que estou falando, é a palavra. Também não anula o fato de que, em outros contextos bíblicos, nós vemos que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as outras autoridades. Tudo isso leva ao mundo jaz no maligno, pois o mundo está repleto de pessoas que não conhecem a Jesus. Ouviu falar, mas não conhece, não tem interesse, não se arrependeram, não confessaram o seu nome, perderam o temor a Deus, cultivam hoje em dia a maldade. Assim entendemos que o mundo está cheio de rebeldia contra Deus, ou seja, a incredulidade, o orgulho, o egoísmo, corrompendo assim
todos que ainda não obtiveram ou quiseram a cura divina, ou pelo menos reconhecer o poder de Deus. Nós devemos reconhecer o poder de Deus. Encontramos palavras semelhantes para o significado de jaz, ou seja, como a palavra jaz, como estar no chão, como estar deitado, como estar morto, como estar imóvel, como estar derrotado e até mesmo sepultado. Essa palavra significa isso. Como vimos anteriormente, isso pode nos levar à compreensão de que, por causa do pecado original lá de Adão e Eva, o mundo está estendido ao chão, está imóvel, está morto, está sepultado espiritualmente. E nessa perspectiva, se o mundo não se curou com Jesus, portanto está com DNA corrompido. E onde Jesus não está, só existe trevas, escuridão, dor, sofrimento por causa do primeiro pecado lá atrás que a gente herdou. De quem? De Adão e Eva. Conforme o apóstolo João, ele bem que nos avisa que fora de Cristo, então, há o maligno, o pai da mentira, e quem não está com Cristo está com o maligno, descrito lá em João 8, no verso 44. Não sou eu que estou falando. Qual o poder do diabo sobre esse mundo? A Bíblia chama o diabo de príncipe deste mundo. Ele não é o rei. Ele não é o rei. Seu domínio não é o inferno, mas todo lugar onde o pecado reina. O pecado é rebelião contra Deus, que é o rei legítimo sobre toda a nossa criação. E o diabo foi e continua sendo o líder dessa rebelião, que quer nos corromper. Quando vivemos no pecado, nós rejeitamos Deus como nosso rei e nos tornamos o que? Escravo do diabo. Leia lá em Efésios capítulo 2, nos versos 1 e 2. Por causa disso, o diabo tem muito poder sobre esse nosso mundo, onde muitas vezes achamos que Deus, ele é o culpado de tudo. Eu errei porque Deus não me ajudou. No entanto, isso não significa que o diabo tem poder absoluto sobre o mundo. Deus continua sendo o Rei Supremo sobre toda a sua criação. Ele nos criou, não foi o inimigo. Ele permite que o diabo reine por um tempo sobre todos que vivem no pecado. Mas Deus tem sempre a última palavra. Tudo depende dele. O mundo jaz no maligno, mas Deus é maior que os dois. Mas qual a proteção para os nascidos de Deus? O mundo ele está debaixo do poder do diabo, mas quem é salvo não está. Quando uma pessoa ela é salva por Jesus Cristo, nasce de novo e tem uma vida diferente, a vinda de Deus, livre do pecado. Por isso, não precisamos ter medo do inimigo. Deus está nos protegendo. Deus tem andado conosco, para o ateu, para o cristão, para quem quer que seja, porque Ele tem amor pelo homem. Nascer de Deus significa mudar de vida. Quem é salvo não vive mais para o pecado, mas vive para Deus. O poder do inimigo, o poder do diabo sobre sua vida foi removido. Até porque agora você pertence a quem? Você pertence a Deus. O diabo ainda vai nos atacar, mas já não domina sobre nós, conforme dito lá em Efésios, no capítulo 6, no verso 10 e 11. E pelo poder de Jesus podemos combater o inimigo, o diabo, e vencer a tentação e viver uma vida livre do reinado do pecado. E quando cometem alguns pecados, podemos pedir perdão a Deus e encontrar força nele para lutar contra a velha natureza que nos levou a esse erro. O amor de Deus nos transforma e protege da destruição do inimigo.
porque Ele está sempre presente em nossas vidas. Portanto, por mais que o inimigo queira o domínio do mundo, Deus e Jesus ainda está presente em nossa vida. Por isso que Ele disse: eis que vou e deixarei o Espírito Santo nesta terra. Nós também temos o livramento do Espírito Santo. Não se esqueça disso. Portanto, continue com fé. Se apegue a Deus, se apegue a Jesus. Faça as suas orações, faça os seus pedidos. Clama a Ele. Se arrependa-se do que tudo foi feito conforme os seus erros. E assim, eu termino aqui dizendo o meu muito obrigado para você que esteve até o fim conosco, e que Deus possa cada vez mais nos proteger. Obrigado por nos assistir até o fim. Fiquem todos com Deus.